Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Por gentileza, abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Hoje, com a graça de Deus, nós iremos analisar o texto dos versículos de número 13 a 18. Neemias, capítulo 8, versículos de número 13 a 18. É o texto sequencial ao que pregamos por último, onde terminamos no versículo de número 12. Amém? Versículos de número 13 a 18, diz assim: No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saia ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, esta é a tua palavra, foi lida diante do teu povo. Fala, Senhor, aos nossos corações para que possamos compreender a tua verdade, para que possamos compreender o texto bíblico e alinharmos a nossa vida de acordo com a Sagrada Escritura. Que assim, uma vez entendido, possamos glorificar o teu santo nome, porque temos a prática dela. Abençoa-nos, Senhor, a compreender, a entender. Trabalha por meio do teu Santo Espírito em nossos corações. É no santo nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, na semana passada, nós terminamos a exposição da perícope dos versos de número 1 a 12. Sabemos que tivemos várias informações, muitos aprendizados, e evidentemente a igreja foi edificada naquilo que nós lemos, explicamos e aplicamos, e assim temos feito, a respeito do texto de todos os livros da Bíblia. No capítulo de número 8, foi-nos apresentado aquele momento em que o povo de Deus está extremamente alegre, numa alegria perene, porque Deus retornou eles do cativeiro, restaurou o templo para adoração, restaurou os muros para proteção, e agora eles estão voltando ao dia a dia da normalidade da vida, e alegres em Deus, fizeram um complô, no bom sentido, para descerem até Jerusalém, se alinharem ali, e pediram para que Esdras abrisse o livro da lei, lesse o livro da lei e pregassem a eles para que eles pudessem entender a palavra de Deus. Na realidade, dos versos 1 a 12, nós temos um culto a Deus, um culto maravilhoso, que aqui na nossa igreja nós dividimos esse texto em duas partes. A primeira parte foi somente até o momento em que foi lido o texto, e como Deus já se manifestou, fazendo com que eles adorassem a Deus. E na segunda parte do sermão, onde terminamos na semana passada, terminando no versículo de número 12, nós vimos a exposição do texto, mostrando de fato que havia uma pregação expositiva para o povo de Deus. E muitas informações
nós tivemos. A primeira delas, por exemplo, foi a consciência criada no coração do povo para que eles entendessem a necessidade de se ouvir a palavra de Deus. E como isso de fato era necessário. Também entendemos que uma vez que a palavra de Deus foi lida ao povo, eles se prostraram num mover de Deus, pelo Espírito Santo, para a adoração, e foi uma adoração legítima. Mas também conseguimos compreender na segunda parte do sermão o cuidado, o zelo, o tato que homens de Deus, direcionados por Esdras e Neemias, tiveram se espalhando dentro do povo, para que pudessem explicar aquilo que Esdras tinha lido anteriormente. E eles fizeram isso com uma grande envergadura moral, espiritual e com cuidado, e todo o povo passou a glorificar a Deus por causa disso. No texto que nós temos agora, diante de nós, vai se falar do impacto que a exposição bíblica, de forma legítima, causa no coração do ser humano. Do impacto que uma pregação bíblica verdadeira causa, de fato, no coração do ser. E me permita dar aqui uma ênfase específica, que é o impacto profundo, profundíssimo, de mudança, que a legítima pregação da palavra de Deus traz ao coração do crente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Sobre o impacto de uma pregação bíblica, o impacto da pregação bíblica fiel ao coração dos homens. Porque é disso que esse texto está falando. Está falando do dia depois do culto. O que acontece? Será que se encerra-se o culto, fecha-se a Bíblia, vai-se embora e vive-se como se estava vivendo até então? Não é essa a realidade que nós temos quando nós lemos os versos 13 em diante. E é justamente disso que eu quero conversar com os irmãos um pouco nessa noite. Amém? Somente lendo com os irmãos novamente, por favor, versículo de número 13. E eu quero, por favor, que os irmãos acompanhem toda a leitura, porque é de extrema importância para a gente entender esse impacto real. Diz o versículo de número 13. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas. Até aqui. Até aqui. E eu já imediatamente quero soltar um primeiro ponto importantíssimo do sermão de hoje. A palavra de Deus, ela produz impacto para toda a vida. A palavra de Deus, ela produz um impacto para toda a vida. Os irmãos com certeza notaram a maneira como o texto se inicia, dizendo, no dia seguinte. No dia seguinte. Seguinte do quê? No dia seguinte ao culto que houve no dia anterior, onde a palavra foi lida, explicada e aplicada. No dia anterior, no culto, onde todos estavam prestando atenção à leitura da palavra de Deus. No dia seguinte ao culto, em que foi exposta as Sagradas Escrituras a um povo sedento. A um dia seguinte, de que o povo entendeu o que se estava escrito. O que se estava escrito. E uma vez que a palavra foi lida, exposta, pregada, e agora entendida pelos irmãos, Deus trouxe um mover a ponto desses caírem de joelhos para a adoração. Caírem de joelhos para a adoração. E aqui a gente precisa observar alguns pontos, que uma vez que os irmãos já conhecem os versos 1 a 12, fica mais fácil eu falar aqui. Nós precisamos analisar aqui alguns destaques importantes. Que o culto do dia anterior não foi uma algazarra. O culto do dia anterior não foi uma manifestação de sentimentos embolados, de ações atabalhoadas,
de reações indecentes, superficiais, estranhas, desonestas. Não foi um culto onde houve pula-pula, cai-cai, mistério, todos falando em línguas estranhas ao mesmo tempo, girando, dançando. Não! O culto em que Deus se moveu foi um culto racional, onde a palavra foi lida, pregada, compreendida, e uma vez que os irmãos compreenderam, foram impactados pela palavra de Deus e adoraram a Deus. É bem verdade que ao ser pregada a palavra alcançou a mente desses irmãos. Nós falamos isso também na semana passada. E não estou negando que a palavra não atingiu as emoções. Aliás, são duas citadas no texto anterior. A primeira delas é que eles, ao ouvirem a palavra, choraram compulsoriamente, não conseguindo parar de chorar. Mas o choro não é causa. Choro é resultado de compreenderem as Escrituras Sagradas e as Escrituras Sagradas confrontarem seus pecados. E agora, arrependidos, choravam diante da santidade divina, da santidade de Deus. Eles choravam com a consciência de que estavam sendo interpelados pela palavra de Deus. Não eram por emoções ou por arrepios, mas era um choro, evidentemente afetivo, porque choro é uma emoção, todavia acompanhado da razão de que a palavra está desnudando o meu ser diante de quem é Deus, a ponto de não conseguirem parar de chorar. Mas agora, eles são também interpelados por esses homens bíblicos, dizendo: parem de chorar, e se alegrem. Não é isso que está no texto anterior, irmãos? Se alegrem, porque este dia é um dia que deve ser consagrado ao Senhor. E agora eles se alegram. Mas não é uma alegria boba, absurda, infantil, com gritinhos, com rodopios, sem entendimento, mas era uma alegria que também resultava da graça, da bondade e do favor que recaiu sobre aquele povo pecador. Eles entenderam a graça de Deus. Eles entenderam a palavra de Deus e foram impactados por ela. O dia seguinte refere-se ao espelho retrovisor, olhando o que aconteceu no culto do dia anterior. Mas também a expressão dia seguinte nos leva a deixar de olhar para trás, nunca se esquecendo, mas olhar para frente. Porque o texto está dizendo que no dia seguinte, após esse culto glorioso, o impacto da palavra de Deus ainda ardia como brasas vivas no coração desse povo. Como brasas vivas. Não era algo que tinha ficado somente naquele momento do culto. Não eram informações que eles tinham somente entendido para aquele momento do culto. No dia seguinte, isso ainda era notório, claro, desejável, trazendo mudanças. Trazendo mudanças. Queridos, o culto foi impactante, porque a palavra foi pregada. Porque as Escrituras foram abertas, foram ensinadas ao povo. E todas as vezes que a palavra ela é aberta, e com fidelidade ela é pregada aos irmãos, aos homens, aos corações, a palavra ela produz um impacto de arrependimento, de mudança e de transformação. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é viva e é eficaz. A palavra de Deus não é filosofia, onde nós vamos nos perder nas conjunções das ideias e dos pensamentos. A palavra de Deus é prática, salvando homens,
revelando Cristo aos homens, mostrando os seus pecados, chamando ao Evangelho, trazendo transformação de vida. Uma consciência absoluta em Deus. Uma consciência absoluta em Deus. E isso nos chama a atenção. Porque não é sempre que nós vemos isso. Não é sempre que nós vemos isso. Eu não sei quantos anos os irmãos têm de convertido, mas eu conheço Cristo, Deus me deu esse privilégio de conhecer Cristo desde criança. E eu cresci na igreja do Senhor, ouvindo irmãos dizendo: eu nem me lembro o que foi pregado ontem. Poxa, de fato eu não me lembro o que ele falou. Eu sei que foi ele que pregou, mas eu não sei o que ele falou. E muitas vezes chegando ao absurdo de eu não me lembro o texto lido. Eu não me lembro o que ele leu. Eu esqueci. E parte de uma cultura brasileira, e com muito respeito digo isso, enaltecer a ignorância. Parece que é bonito dizer: não, a minha mente já não ajuda mesmo, e não há esforço. Se acostumou com isso. A ignorância é uma boa companhia para o brasileiro, e isso não pode, isso é feio. Isso é tenebroso. Isso é tenebroso. Uma vez que a palavra tem sido aberta, lida, explicada, aplicada por anos a fio, anos após anos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nós, como crentes em Jesus, como é que nós não somos impactados pela palavra de Deus? Com profunda mudança e transformação de vida. Como é que ainda temos dificuldades de crer na palavra de Deus? Em aspectos que nós achamos que Deus não tem condições de tratar. Em ambientes que no nosso coração já colocamos uma barreira dizendo: aqui Deus não consegue, aqui nem Deus consegue. Como é que nós não somos impactados pela beleza, pela esperança, pela graça, pela revelação divina das Escrituras? E isto é seríssimo quando nós compreendemos o que está acontecendo nesse texto. É seríssimo. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar, para penetrar em nossa vida. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, chegando a trazer a divisão da alma, espírito e juntas e medulas. O profeta Isaías, por meio do Espírito Santo, também diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes faz o que lhe apraz. Paulo ensinando Timóteo, ao pastorado, ensinando Timóteo, como um auxiliador e um evangelista, ele também vai dizer, porque toda a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é útil para ensino, para repreensão, para exortação, para consolação, fazendo todo o homem perfeito para a boa obra. São as Escrituras. E aqui nós estamos falando do dia seguinte. Qual é o valor que a palavra de Deus tem para você, para nós, no dia seguinte? Em suma, quando nós lemos a primeira parte do versículo, no dia seguinte ajuntaram-se a Esdras, e tem aqui uma lista de pessoas que se ajuntaram a Esdras, eles estão dizendo que sim, o culto é racional, foi compreendido, mas o culto é espiritual, houve transformação, mas o culto pela palavra é impactante, traz transformação. No dia seguinte, eu acordo sendo guiado por aquilo que foi pregado no dia anterior. A emoção não acabou, porque não foi um culto emocional. O choro não se secou, porque não era só para aquele momento. A angústia e o temor de se manter nos mesmos padrões daquilo que foi pregado, continuam em nossos corações, porque nós somos crentes em Jesus. E amamos isso. Amamos essa verdade, amamos essa direção.
Em suma, o que ele diz nessa primeira parte do versículo 13 é que aquilo que foi pregado, por exemplo, num domingo, na segunda-feira continua vivo em nossos corações. Não adianta ser um culto emocional, todo embolado, atabalhoado, desestruturado, bagunçado, com gritos, pulos, vira, cai, pede força, pede poder, e na segunda-feira não é um crente de verdade. Não é. O modelo de culto que nós temos é muito claro aqui em Neemias capítulo 8. E assim deve ser seguido. Porque a palavra de Deus traz impacto para toda a vida. Não é só por um momento. A vida continuou após o culto. Mas no dia seguinte, eles ainda tinham Deus e o conteúdo do sermão em seu coração. A mudança ainda existia. E isso é deveras importante para a vida cristã. Deveras importante. Segundo lugar, agora continuando a parte final do versículo de número 13. No dia seguinte, somente para o contexto, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Em primeiro lugar, realmente é um impacto para toda a vida, mas em segundo lugar, os líderes ajuntaram-se a Esdras para observarem a palavra de Deus. Os líderes juntaram-se a Esdras para observarem a palavra de Deus. Ponto pacífico. O dia anterior foi glorioso. Foi maravilhoso. O dia anterior, Deus fez algo que há muito tempo não se fazia. Veio com um reavivamento sobre toda a nação. Veio trazendo fôlego de vida àqueles que estavam acostumados a viver empedernidos em seus pecados, cegos muitas vezes pela escravidão do período do cativeiro, numa teologia morta e numa liturgia morta por tudo que eles estavam passando. Mas quando eles se dispuseram a ouvirem a palavra e a compreenderem, Deus moveu o seu espírito a favor de Israel. E todos foram reanimados, reavivados, cheios do Espírito Santo, e adoraram. Esdras, um homem de Deus, um líder fiel, está percebendo todo esse mover, todo esse avivamento. E ele vai chamar estes homens listados no versículo de número 1, desde o escriba, como os cabeças das famílias, os sacerdotes e os levitas, e ele se une com essas pessoas e fala: agora eu preciso ensinar mais a palavra de Deus a vocês. Eu preciso ensinar muito mais. O que Deus fez ontem é só uma fagulha do que Ele pode fazer por nós. O que Deus fez ontem é só o início do caminho que Deus quer que a gente siga. Por isso, precisamos nos ajuntar como líderes de Israel, para que nós possamos observar, se atentar na palavra da lei, buscar informações necessárias para a nossa vida em Deus, compreender a seriedade daquilo que os textos bíblicos estão nos apontando, nos ensinando, nos afirmando, aquilo que os textos bíblicos esperam de nós como servos. E eles começam agora de forma minuciosa, toda a liderança minuciosa, a analisarem os textos bíblicos, a estudarem os textos bíblicos, a conhecerem textos que há muito tempo eles não conseguiam compreender. A pergunta aqui é: por que Esdras fez isso? Esdras, ele faz isso entendendo que aquilo que Deus fez no dia anterior não era tudo que se espera de nós. Não era tudo que Deus esperava do povo. Esdras tinha consciência e conhecimento bíblico
para entender que ainda existia muita coisa a se fazer em Israel, na nação de Israel, para o povo hebreu. Esdras tinha consciência de que ainda havia mandamentos que não estavam sendo obedecidos. Esdras tinha consciência que existiam liturgias e práticas que haviam caído no esquecimento do povo. E por isso eles começam agora a analisar, a estudar, a ler, a observar toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus, para saber o que mais eles precisavam fazer, para compreender tudo aquilo que eles necessitavam fazer. Quando Esdras toma essa postura, Esdras entende algo que nos ensina de forma majestosa e com maestria. É a palavra de Deus que guia o povo de Deus. É a Escritura que rege a igreja. Não é mais nada. Não é mais nada. Quando eles precisaram entender o que eles deveriam fazer, eles realmente se ajuntaram e começaram a observar a palavra. Mas tem algo importante. Os líderes se ajuntaram para observar, para aprender e para compreender. Mas o avivamento veio também porque o povo, a igreja, e não apenas os ministros do Evangelho, mas a igreja colaborou ativamente com isso. Olhem, por favor, o versículo de número 3. Voltando um pouquinho no texto lido anteriormente, nos outros cultos, nós nunca devemos nos esquecer. Verso 3: E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Não adianta, pastor, pregar lindamente, profundamente, teologicamente, exegeticamente, e não haver do outro lado o foco necessário, a atenção necessária, a reverência necessária. Não adianta. São duas situações que caminham juntas uma da outra. Judas Iscariotes teve o melhor pastor e o melhor mestre que alguém poderia ter tido, e não entendeu nada do Evangelho. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. O momento do culto, o momento da palavra, os irmãos precisam estar focados nas Escrituras, com reverência às Escrituras, com atenção àquilo que estava sendo dito. A maneira como é colocado no final do versículo de número 3, falando que o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei, significa que eles estavam sedentos de beber das fontes das águas eternas. A palavra de Deus realmente é uma fonte de graça eterna aos nossos ouvidos. Quão infeliz e desprezível é o homem, é o ser humano, que não entende a seriedade do momento da pregação. Quão desprezível é este, que não se porta reverentemente ao momento do sermão. O sermão é a voz de Deus, não pelo homem que está pregando, mas pela palavra de Deus que está sendo explicada. Quão triste é ver hoje pessoas, enquanto o pastor prega, e eu já vi, no celular, e não estava marcando não. A gente não é bobo, a gente sabe quando alguém está anotando. Andando, zanzando, conversando, dando risadas,
Quão triste, desprezível. É Deus falando. E muitos estão simbolicamente dormindo diante de Deus, apáticos à majestade de Deus, apáticos à graça de Deus. Eles se ajuntaram para observarem a palavra de Deus, porque eles entenderam o quão eles precisavam ainda ensinar o povo a cumprir os mandamentos de Deus, e retornarem, principalmente no Antigo Testamento, a práticas que há muito tempo haviam sido esquecidas. Esse conhecimento vem pela pregação, pela exposição dos textos. Então eles se ajuntam a uma, para que Deus possa ser glorificado, para que o povo possa ser edificado, para que eles possam crescer diante de Deus, tanto em graça como em conhecimento. É impressionante como, pleno século XXI, nós ainda temos grupos religiosos, e até mesmo cristãos, pessoas que são contra o conhecimento de Deus. É impressionante como eles lutam contra esse conhecimento, como desprezam esse conhecimento, a favor de experiências no meio do culto. E não é isso que o Senhor Deus nos ensina. Não é isso, em hipótese alguma. Isso foi ensinado nas Escrituras Sagradas. Não há um único texto ensinando isso. É que nós olhamos, eu digo nós, me referindo aos evangélicos de forma geral, nós olhamos para os textos bíblicos a partir de uma espiritualidade que não é judaica nem cristã, é uma espiritualidade mística. Porque o misticismo ensina experiências. Pergunta para um espírita, se um dia você tiver oportunidade, como é que eles começam a descobrir que determinada pessoa tem o dom da mediunidade. Não é um texto lido, não é um conhecimento aprendido, é experiência. É vozes ouvindo, sentimentos, coisas mexendo, eles imaginam uma coisa, no segundo seguinte acontece. Nós não somos místicos, nós somos seres espirituais regidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso norte. A palavra de Deus é o nosso norte. Continuando o texto. Quero ler com os irmãos, por favor, os versos 14 e 15. Uma vez que eles se ajuntaram para se atentarem à palavra de Deus, à palavra da lei, é dito: acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saia ao monte e trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Em terceiro lugar, Deus se revelou unicamente em sua palavra. Vou repetir. Deus se revelou unicamente em sua palavra. Eles foram no texto. Eles foram ver a vontade de Deus no texto e encontraram a vontade de Deus. Agora deixa eu só abrir aqui um parênteses importante. Eles não apenas encontraram a vontade de Deus. Eles encontraram a vontade de Deus e encontraram como fazer a vontade de Deus. São duas coisas distintas. Uma coisa é o que Deus quer. Outra coisa é como Deus quer que se faça isso. E o texto diz que quando eles estavam lendo a lei de Moisés,
eles encontraram a respeito de uma festa. Essa festa é a festa do 7º mês. Então, sim, é a festa dos tabernáculos, porque é a festa do dia 15, do mês 7. Então, é a festa dos tabernáculos. E aqui eu quero falar para vocês exatamente, ou a possibilidade do texto que eles leram. Abram, por favor, em Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. E por que eu disse provavelmente? E aqui a gente precisa ter um pouquinho de paciência para entender. Porque a festa dos tabernáculos faz parte das 3 principais festas que Deus decretou ao povo judeu. A primeira festa de suma importância para o povo judeu, a primeira festa de suma importância, é a festa da Páscoa. Ela foi primeiramente nomeada como Páscoa, porque Deus usou exatamente esse substantivo, dizendo que o anjo da morte estaria passando. Está no gerúndio, né? Passando por sobre as casas. No hebraico é Pesach, Páscoa. É Páscoa. Então, no popular, para os judeus, eu estou falando para os judeus, não estou falando para o crente, irmãos, pelo amor de Deus. Para os judeus, no popular, é Páscoa. Mas, teologicamente, é a festa dos asmos. Isso é muito interessante. O judeu sabe quando tem que falar no popular com as pessoas e sabe quando fala academicamente. No popular, Páscoa. No acadêmico, a festa dos asmos, dos ázimos, dos pães asmos. Essa é uma primeira festa importantíssima. A segunda é a festa da cega, onde eles tinham plantado, e aí começava a frutificar o grão, o fruto da terra, e essas primeiras frutificações, sejam dos grãos ou do que fosse, eles já deveriam iniciar essa festa. Também mudou muito de nome. Então, se a gente for estudar um pouquinho sobre isso um dia, eu falo que eu dei tanta aula sobre o Antigo Testamento já na minha vida, irmãos, que eu tenho até um pouco de arrepio só de lembrar. Mas como que funciona? Essa festa, ela é conhecida popularmente como a festa da cega. Por quê? Onde vai ser ali colhido os frutos. Então, ali é um primeiro ponto. Mas essa festa era duradoura. Ela durava 7 semanas. 7 semanas. Tá bom para vocês ou não? É muita coisa. Então, passou-se a ser chamado de a festa das semanas. Então, no popular, é a festa da cega. É assim que o pessoal fala, né? Imagina os judeus lá naquele tempo falando, é a festa da cega. O Senhor quer, a gente vai fazer isso com todo temor, é a festa da cega. Inclusive está escrito isso na Bíblia. Mas depois foi entendido a duração dela, a maneira como Deus determinou, então se torna a festa das semanas. Mas o hebraico vai se tornar uma língua morta, porque o Império Romano está chegando. E antes do Império Romano veio o Império Grego. E o que o Império Grego fez? Todo mundo para de falar hebraico, todo mundo passa a falar grego. Então não fazia muito mais sentido aquelas crianças que estão nascendo falar o quê? Festas das semanas, tal. E aí eles colocaram o nome grego, Pentateuco. Pentateuco, a festa dos 50 dias, 7 semanas. 50 dias após a Páscoa. Pentateuco. Então tem essas mudanças. Lá em Atos 2, irmãos, lá em Atos 2, quando a gente vê a festa dos Pentateucos, é a festa das semanas, é a festa da cega. Você escolhe o nome que você quer. Porque houve essas diferenciações com o passar do tempo. Mas tem uma terceira festa importante. E ela foi conhecida primeiramente como a festa da colheita. Mas isso já não aconteceu na cega? Sim, mas foi os primeiros frutos. Da colheita é o momento final da safra. Quando se chega já no final da safra e se colhe tudo. Se colhe tudo. E Deus tinha falado como queria essa festa. E é aqui que a gente vai ler agora para os irmãos entenderem. Também eu disse que possivelmente é esse texto que que Esdras leu e compreendeu isso.
Porque essas 3 festas que eu acabei de citar aos irmãos, elas são citadas em Êxodo 23, elas são citadas em Êxodo 34, são citadas em Levítico 23, com maiores detalhes que eu já vou falar aqui para os irmãos, e também citadas em um outro momento em Deuteronômio 16. Em Levítico 23 é onde está de forma mais expressiva e detalhada o texto. E pelo aquilo que ele fala lá, possivelmente ele está lendo então o texto de Levítico 23. Esse texto que nós vamos ler agora é exatamente então o texto que Esdras tinha diante dele. Nós estamos lendo o mesmo texto. E aqui eu quero só abrir um parênteses que não tem nada a ver com a mensagem, mas para a nossa edificação. A beleza das Escrituras Sagradas, a beleza de ser pessoas que portam a palavra de Deus, é que a gente está lendo os mesmos textos que homens santos de Deus leram há milênios atrás, cujo o Espírito Santo agiu poderosamente. É o mesmo texto. Isso é glorioso. Por isso a Bíblia deve ser preservada. Nós estamos lendo o mesmo texto. Nós não estamos lendo alguém que está falando isso, alguém que escreveu sobre isso. Nada contra se a gente tiver que estudar sobre isso. Mas a fonte está aqui. A fonte primária é essa, é as Escrituras. Ela é a fonte primária. Então ele abre o texto junto com o ancião, era um ancião, os levitas, os sacerdotes, e leem, e possivelmente então eles param os olhos aqui, versículo 33. Levítico 23, 33. E aqui nós vamos ver que Deus se revela em sua palavra, principalmente naquilo em que Ele quer fazer e a maneira como Ele quer fazer. Como Ele quer fazer. Evidente que eu falo isso porque é o texto que Esdras está lendo. É o texto que ele está citando a respeito dessa festa. Mas não é isso que Deus apenas se revela. Deus revela-se a si mesmo, o seu poder, a sua glória. Deus revela a respeito do pecado e de todos os outros assuntos bíblicos, ok? Então, é dito no versículo 33. Quero analisar aqui com os irmãos. Disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais o quê? Ele já estava falando aqui de todas as festas. Essa aqui é a última festa que ele vai citar. E entre as festas, ele vai colocar aqui algumas outras situações. Por exemplo, o dia da expiação, que é anterior. Mas antes da expiação é o Pentecostes, versículo 15. Que é a festa da cega, das semanas, no plural, 7, e já é o Pentecostes. Um judeu ortodoxo abrir a Bíblia, lê o versículo 15, e em cima está escrito Pentecostes, ele quer morrer. Porque se ele é ortodoxo, ele não entende a língua grega. Ele sempre vai se apropriar do hebraico. Não é Pentecostes, é semanas. Você fica até com medo do jeito que ele vai falar. Entendeu as discussões? Daí tem gente que fala, mas... Bom, deixa para lá. Vamos lá, vamos ler o versículo 33. Diz o texto. Disse mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês 7º, mesma referência de Esdras, lembra? A festa do 7º mês? Irmãos, a gente acabou de ler, em nome do Senhor Jesus. Amém? Do 7º mês será a festa dos tabernáculos. Por que tabernáculos? Não é da colheita? É, só que Deus ele vai explicar como Ele quer que seja feito. E esses tabernáculos são tendas. São tendas. Tabernáculo aqui é tendas, tá? Barracas, fica mais fácil, né? Para entender. Será a festa do tabernáculo ao Senhor por 7 dias. Então essa festa, ela é um pouco menor, né? Todavia, são 7 dias. 7 dias é bastante coisa. Aqui, já de início, no versículo de número 34, é a prova que Deus revela a sua vontade nas Escrituras. Disse o Senhor, eu quero uma festa. E essa festa é a festa dos tabernáculos. Então aqui nós vemos que realmente Deus revela a sua vontade nas Escrituras. E agora a gente pode ir para o segundo ponto. Que não apenas Deus revela a sua vontade, mas Ele revela como Ele quer que seja feito. Deus sempre detalhou muito o seu culto a Ele. Ele nunca deixou muito livre. É Ele que vai
cercar de ordenanças como Ele quer que seja feito os princípios do culto a Ele. Não somos nós que determinamos como Deus quer ser cultuado. Mas é tão bonito, é glorioso. Irmãos, aqueles que já estão um pouco mais de tempo aqui na igreja, eu acho que já perceberam, e confesso que eu não sei se quem não sabe disso já se sentiu incomodado. Percebam que os nossos avisos são sempre depois da bênção apostólica, porque aí nós encerramos o culto. Aviso não é princípio de culto, não está no texto bíblico. Quando as crianças vão se apresentar, sempre é após a bênção apostólica, porque a apresentação de criança, por mais fofo que seja, Deus não colocou como princípio regulador do culto. Então a gente faz num período após o culto. Encerramos o culto a Ele, entregamos o nosso culto, demos a bênção apostólica, não tem problema, as crianças podem se apresentar. Porque é Deus que determina como Ele quer o culto. Pastor, não é prático, então, você não é Deus. O culto não é para você. Não é você que tem que gostar, você está aqui para servir. Deus determina como Ele quer o culto. E aqui Deus vai ser extremamente detalhista. Ele fala, eu quero uma festa. Imagina Moisés dizendo, ok, Senhor. E aqui, Moisés está no Sinai. É o mesmo momento em que, quando ele é revelado pela primeira vez, né, a respeito dessas festas, é exatamente o momento em que Deus vai estar entregando as tábuas da lei para Moisés, para vocês terem uma ideia. Isso aqui não é citado aqui, é citado em Deuteronômio. Então, é algo extremamente sério. Eu quero uma festa. Imagina Moisés dizendo com temor, sem dúvida alguma, com temor, dizendo, ok, Senhor, vamos fazer. E imagina Moisés falando, então, com licença, Deus fala, você não sabe como eu quero? Não é você que vai inventar. Primeiro, eu quero que seja no dia 15. Acabou, a gente não discute. É Deus falando, tem que ser no dia 15. Segundo, no 7º mês, não é quando vocês quiserem. Terceiro, tem que durar 7 dias. Deus está mostrando como Ele quer ser adorado, está no texto, olha lá. Ó. Então, versículo 34, falando novamente, aos 15 dias deste mês 7, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, e por 7 dias. Então, temos o dia, o mês e a duração. Não termina por aí. Olha só que interessante, versículo 35. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. São 7 dias de festa. O primeiro dia, ninguém trabalha. Todo mundo se reúne em adoração. Vai ter festa, não tem problema. Mas vocês vão ter um momento de adoração. A minha pessoa. O que mais? Como eu quero que seja? 36. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Todos os dias, todos apresentarão holocaustos diante de Deus. Então, isso significa que onde tem que ser a festa? Está implícito. Jerusalém. Onde se oferece o holocausto? No templo. O templo não fica para lá e para cá. Então tem que ser em Jerusalém, ele já disse. Aonde eu quero também. Ah, mas Senhor, não tem aquele salão legal de festas? Não quero. É no templo. Diante do templo. Vocês vão oferecer todos vocês, todos os dias, sacrifícios a mim. Continua, vamos lá. Na metade do verso 36. Ao 8º dia tereis santa convocação. Mas, Senhor, não é 7? É. 7 dias de festa. No 8º é o feedback. Irmãos, Deus é um Deus de detalhes. O tempo todo, tudo aquilo que Ele fala. Então, no 8º dia, tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Agora que já não é mais festa, é uma reunião solene. Ninguém trabalha, todo mundo adora. Então, no 8º dia, é basicamente o encerramento do encerramento. É aquela reunião solene para acertar as contas. Versículo 37, são essas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para essas santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada.
de holocausto e oferta de manjares, sacrifícios de libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, isso aqui é muito importante, então já vai ter sido tudo recolhido, porque é a finalização da safra, é o final da safra. Celebrareis a festa ao Senhor por 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene, fora a reunião lá, que já foi dito. No primeiro dia da festa, além de ninguém trabalhar e fazer reunião solene, Deus também quer que faça outra coisa. Que o povo deveria tomar para eles os melhores frutos das árvores, para que pudessem comer. Porque se é festa, tem que ter coisa boa. É Deus mostrando a sua providência e que Ele é um Deus de bênção para esse povo, no meio do deserto. É os melhores frutos, os mais bonitos. Podem comer, tirem para vocês. É para comer na festa. Consegue entender? Ao mesmo tempo, é o Deus que recebe a glória e é o Deus que dá a provisão. Mas ainda no primeiro dia, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Olha só, a festa tem que ser alegre. 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 E foi pedido para eles pegarem essas lenhas dessas determinadas árvores. Tem que ser alegre. Deus não aceita festa triste, morrendo. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Aquilo que eles acabaram de pegar, os galhos. Entendeu por que é tabernáculo? Eles tomam a colheita, mas agora eles vão ter que ficar 7 dias morando, faz cada um a sua mochilinha e vai morar na tenda. 7 dias. Bom, por que Deus está fazendo isso? A gente já tem em casa, né? Então, ele explica no versículo 43, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus recebe a glória, porque Ele quer ser cultuado, todos os dias holocausto. Deus é o Deus da bênção e da provisão, os melhores frutos deveriam ser comidos nessa festa, mas Deus é um Deus que quer que seja lembrado as suas obras. Deus é glorificado quando as suas obras são lembradas. Não devemos esquecer o que Deus fez por nós, de forma alegre, com um sorriso no rosto. É como Deus está detalhando o culto dele nesse dia. É como Deus está detalhando. 44, para encerrar. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Deus se revela na sua palavra. Quando eles se ajuntaram, voltando por favor lá em Neemias, no capítulo 8, quando eles se reúnem, nos versículos 14 e 15, eles se reúnem para saber qual era a vontade de Deus. E eles foram buscar na palavra, porque Deus se revela na palavra, a ponto deles terem lido a respeito dessa festa que eles precisavam fazer, porque o dia 15 do mês 7 está em cima, não pode passar, já está em cima, e Deus está esperando que no dia 15 a gente faça isso. Nós temos que entender isso e explicar isso urgentemente ao povo. Porque nós descobrimos a vontade de Deus no texto. Esdras não chamou o ancião, os sacerdotes, os levitas, e começaram a orar dizendo, Senhor, revela-se a nós. Não estou ouvindo nenhuma voz. Eles não procuraram uma nova revelação. Não procuraram um arrepio. Não procuraram um profeta. Eles foram no texto. E o texto saltou aos olhos deles. Porque Deus se revela na sua palavra. Na sua palavra. E agora eles correm, porque entenderam que Deus revela não apenas o seu ser,
a sua vontade e como Ele quer que seja feita a sua vontade. E aqui no caso, em primeiro lugar, porque a data está chegando, é que no dia 15 do mês 7, é a festa do tabernáculo, 7 dias, primeiro dia ninguém trabalha, 8º dia ninguém trabalha, todos os dias oferecemos sacrifícios, temos que estar alegres, primeiro dia colhemos do fruto, os melhores frutos, para que a gente possa festejar, possamos se alegrar, e todo mundo com um sorriso sincero no rosto. Não esqueçam de trazer as madeiras das árvores certas, todo mundo vai dormir de cabana, para que vocês se lembrem o que eu fiz por vocês. Continuando o texto, para a gente indo já para o final, versos 16 a 17. Eles entenderam essa importância, e aí diz o texto, versículo 16: Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus. Agora faz sentido, o templo, onde aconteceu os sacrifícios, né? Na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Em quarto lugar, o povo de Deus submetido à palavra de Deus. Esdras, juntamente com esses homens, orientaram a necessidade, orientaram a verdade, explicaram esse texto agora que estava saltando aos olhos deles, eles entenderam isso, pregaram a todos o que eles deveriam fazer, passou o pregão explicando o que eles precisavam fazer, e o povo, imediatamente, começaram a se mover. Dia 15 é a festa, tem que estar tudo pronto, vamos correr, vamos colher os últimos grãos, vamos pegar as árvores, montar as nossas cabanas, porque eles estavam ansiosos para cumprir a vontade de Deus. É o povo que está ansioso, eles amam a Deus, eles querem fazer isso, porque eles entendem o que é sentir e ver a glória de Deus, como foi no culto do dia anterior. O impacto continua ainda hoje, no dia seguinte. E Deus vem com seus mandamentos, e eles querem cumprir, e eles se ajuntam e começam a montar as tendas, a se prepararem para a festa, e fizeram exatamente tudo como deveria ser feito. E por último, o resultado deles terem conseguido, diz o texto, que eles estavam em grande alegria. Final do versículo 17, muito grande alegria, cumprindo todos os aspectos. Não era uma alegria forçada, era verdadeira, porque Deus estava sendo glorificado através da vida deles. Queridos irmãos, eles sabiam o que precisavam fazer. Visualmente ficou poluído, porque eles já estão morando em casas, as coisas estão acontecendo, o templo erigido, muro terminado, eles já estão lá nas casinhas deles, e de repente, se alguém passa olhando assim, vê um monte de lençol e tenda, tudo para fora da casa, e não apenas isso, na praça, diante do templo, e a gente fala, que esse povo aí que tem casa está morando nesse negócio aí? E a nossa primeira reação é, eles têm casa, é desnecessário fazer isso. E é aqui que a gente aprende que não importa se para você é desnecessário, é obediência a Deus. É obediência a Deus. Eles estavam fazendo aquilo, trazendo à memória o que Deus tinha feito a eles. E eles se alegraram, porque eles estavam agora numa festa, que é uma festa de gratidão a Deus por mais um ano de colheita, por mais um ano de bênçãos, e os melhores frutos e grãos da terra estão com eles, para que eles possam vivenciar essa festa, e serão gratos a Deus, porque Deus cuidou deles no deserto, e eles também estão felizes e habitando 7 dias em tendas, lembrando que também no deserto mais terrível que possa existir, por 40 anos, Deus cuidou deles.
houve provisão, houve amor, houve graça, nenhum se perdeu. E eles estavam então cantando e glorificando a Deus em festa, com muita alegria, diz o texto. Por que é que os crentes não são alegres, muitas vezes? Por que as nossas canções, muitas vezes, as teologicamente corretas, são xoxas, depressivas, tristes, com tonalidades que nós não conseguimos se alegrar? Os hereges fazem músicas que a beleza da música a gente não pode negar, mas não condizem com a verdade das Escrituras. Nós precisamos nos alegrar, porque nós não fomos libertos do Egito, nós somos libertos do pecado, nós somos libertos do inferno. A ira que era contra nós estava em Cristo no madeiro. Se alegramos porque Ele se tornou maldito e nós nos tornamos benditos aos olhos do Pai, em que Ele nos substituiu na cruz. Como é que não pode haver alegria em nosso meio? Nós devemos chegar aqui nos cultos com vontade de adorar, com essa mesma alegria desses irmãos, com celebração, com um hino para cantar, com palmas em nossas mãos, com mãos levantadas. É alegria, é festa do povo de Deus, com a consciência de quem nós somos em Cristo. Mas também quando o louvor subir, nós aplaudimos, nós glorificamos a Deus, nós acompanhamos juntos. Porque Deus ordenou assim. Não sou eu que estou falando. É com alegria, celebrareis. Está escrito em Levítico. E em Neemias capítulo 8, o povo estava muito alegre. Versículo 18. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Em último lugar, a palavra de Deus foi recolocada no lugar devido. A palavra de Deus foi recolocada no lugar devido. Rapidamente, 2 pontos do versículo 18. Primeiro, o texto começa dizendo que, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus. A palavra de Deus é prioridade. O texto bíblico não nos ensina, olha, você tem que ler a Bíblia pela manhã, você tem que ler a Bíblia só à noite, à tarde. Ele te dá essa liberdade, mas todo dia. O povo de Deus, através da vida de Esdras, colocou as Escrituras no devido lugar, todo dia. Ela é a primazia. Ela precisa estar presente, todo dia. Coisa que não acontecia mais, que não existia-se mais. Mas agora, todos os dias, ela era lida, ela era entendida, ela era compreendida. Eu faço aqui com os irmãos uma experiência. Percebam que se você todos os dias ler e entender o que você está lendo da palavra de Deus, automaticamente você começa a perder o prazer pelos prazeres do mundo. É impressionante como isso acontece, porque a palavra de Deus, ela é limpa, ela nos purifica. Teremos mais forças para vencer esse mundo tenebroso do qual Cristo venceu. Suportaremos as tentações, viveremos em santidade de vida, teremos prazer no culto, prazer em adorar. Leia diariamente, ela está sendo colocada no seu devido lugar, na realidade, recolocada, de um lugar onde ela jamais deveria ter sido tirada. Segundo e último ponto, não é só ler dia após dia, é obedecer.
E é exatamente o que eles fizeram. Desde o primeiro dia até o último, celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Eles leram, eles entenderam e praticaram. A festa ocorreu exatamente como Deus tinha prescrito em Êxodo 23, Êxodo 34, Levítico 23, Deuteronômio 18. É isso que o Senhor quis, é assim que nós fizemos. Porque a palavra retornou ao seu lugar devido no meio do povo de Deus. A Bíblia é o centro de tudo aquilo que pensamos, cremos e vivemos. E isso deve ficar muito claro. Nós, se fôssemos chamados por alguma coisa, não é como o pessoal fala, a gente é o povo disso, nós somos o povo do livro, o povo das Escrituras Sagradas. E que assim seja em nosso meio, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai amado, no santo nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti em oração e celebramos o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por esse texto glorioso que nos ensina, de fato, o impacto que a Tua palavra causou no Teu povo, em Neemias capítulo 8. Obrigado, Senhor, por Tua verdade. Que assim seja esse mesmo impacto em nós. Nos ensina, se assim não temos feito, a colocar a Tua palavra no devido lugar. Ela é a nossa prioridade. Todos os dias ela deve ser lida, compreendida e também praticada. Nos ajuda, Senhor, a compreender a importância da Tua palavra. Nos ajuda a entender que o Senhor quer ser glorificado em meio à alegria e não somente no choro, pelo impacto da Tua palavra com relação à nossa vida muitas vezes pecaminosa. Mas que nós possamos Te louvar pela alegria que há em Cristo, pela obra perfeita de Cristo em nós, nos qual nos fez filhos, libertos do pecado, salvos por meio de Seu santo sangue. Senhor, nos ajuda a celebrarmos o Teu santo nome, a bendizermos o Teu santo nome. Quando precisarmos ouvir a Tua voz, Senhor, nos direciona a Tua palavra. É na Tua palavra que o Senhor se revela. Se faça entendido, então, Senhor, por amor ao Teu santo nome, para que nós possamos Te adorar e Te bendizer. Que aquilo que foi aprendido no culto de hoje, que amanhã ainda esteja vivo em nossos corações. Porque o impacto é impacto para a vida. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Senhor, nos leva, Senhor, de volta para os nossos lares, nos dê uma noite de refrigério e descanso, e que amanhã possamos levantar, glorificando o Teu santo nome, crendo em Ti e guardando a Tua palavra em nosso coração. É assim que nós oramos no santo nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe em Cristo Jesus. Dê um abraço ao teu irmão.